missionário, que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, resetar. Tá precisando resetar? Tá precisando começar algumas coisas do zero? Quando a gente deve fazer isso? Como a gente deve fazer isso? Vou trazer algumas informações aí pra vocês, eu tenho certeza que pode estar te ajudando aí nesse processo. Então, gente, antes de iniciar sempre que eu falo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like. A gente tá sempre falando de assuntos relacionados a missões, evangelismo, chamar transcultural, evento, é muita coisa, não dá pra lembrar de tudo. Mas se mesmo assim tem algum assunto que que você não encontrou, pode deixar aqui nos comentários que eu vou pesquisar pra fazer pra você. Então, gente, voltando para os nossos assuntos, resetar. Não sei se você já passou, já passei em vários momentos que eu precisei resetar algumas coisas na minha vida. E quando é que a gente deve fazer isso? Sabe, amados, às vezes a gente faz alguns planos, alguns planejamentos, alguns projetos, a gente começa a colocar e trabalhar aquilo em prática. E algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho. E às vezes essas coisas vão acontecendo no meio do caminho, a gente vai ajustando esse projeto, a gente vai ajustando os planos, ok? Porque na prática a teoria é diferente. Algumas coisas que a gente imaginava, enfim, às vezes são a gente mesmo, às vezes são coisas externas que a gente não tem controle e vão acontecendo. E a gente vai ajustando. Mas às vezes chega numa situação que a gente não tem mais como controlar. A gente não consegue mais dar andamento daquilo ali. Parece que tudo foi de tal forma que a gente não consegue mais lidar com todas aquelas mudanças que houveram dentro daquela caminhada, daquele processo que a gente estava para chegar até aquele ponto, determinado ponto. Então, quando estamos nessa situação, é hora de resetar. Amados, e como é que a gente deve fazer isso? A primeira coisa, e isso muitas vezes é o mais desafiador, dependendo do que foi que aconteceu, para que a gente volte, tipo, à estaca meio que inicial, não vou chamar de estágio zero, né? Vou chamar o ponto inicial, é romper com o passado, sabe? O que passou, passou. Não tem como chorar pelo leite derramado. A gente tem que aproveitar o que ficou no pote. Não adianta. Porque enquanto a gente tá chorando pelo leite derramado, aquele pouquinho que ficou no pote vai estar ali parado por um bom tempo e ele vai azedar e nem aquele pouquinho a gente vai conseguir beber. Então a gente tem que aproveitar aquele leite ali, ok? E aí o que a gente tem que fazer em relação ao nosso passado? A gente tem que usar ele de forma inteligente. O passado, ele vai ter dois tipos de ação, consequência da nossa vida. Uma, ele pode nos paralisar nessa situação, da gente ficar sempre remoendo, foi porque aconteceu isso, foi porque aconteceu aquilo, tal. E aí tem aquela frase, né, aquilo que não mata faz a gente mais forte. Então, o outro ponto é a gente pegar tudo aquilo que a gente passou e pegar como bagagem de aprendizado. Sabe quando a gente faz um curso profissionalizando, quando a gente entra numa faculdade, cada aula que a gente assiste numa faculdade faz uma diferença enorme, um monte de conhecimento e um mundo de conhecimento se abre e a gente sai da aula dizendo, poxa, eu não sabia isso, eu não conhecia isso, nossa, que interessante, aquilo que eu aprendi foi super legal. Não é assim? Então a gente tem que pegar aquilo que aconteceu como se fosse um curso, sabe? E poxa, aquilo ali me ensinou a lidar com isso. Ah, isso aqui eu tenho que prestar mais atenção. Ah, isso aí eu já tô bem entendida de como proceder nisso aí. Então a gente pega, veja só, antes a gente tinha ido para o ponto de partida inicial sem aquela experiência. E nós fomos caminhando e até um certo momento, por alguma coisa, algum motivo, a gente não conseguiu lidar. E a gente às vezes volta para um pouquinho para esse ponto de partida. Só que a gente não volta para o ponto de partida do mesmo jeito que a gente fez o primeiro ponto de partida. Junto com isso aqui, a gente já consegue pegar muita bagagem, muito aprendizado que a gente conseguiu nesse processo, até o ponto que a gente conseguiu chegar, e agrega aqui. E aí toda essa bagagem, todo esse processo faz com que a gente permita, quando chegar aqui, a gente já passa de estágio. Porque a gente tinha bagagem e a gente consegue ir evoluindo e ir crescendo naquilo ali. Então, tá precisando resetar? Reseta, rompe, para de pensar, vai resetar para um dia, uma tarde, bota no papel, reprojeta, vê de onde você precisa fazer, o que você precisa realizar, mas pega aquela aprendizagem, todo aquele processo e leva para o teu ponto de partida, porque isso vai fazer com que você vá além, mais longe do que você tinha ido nesse primeiro momento. Espero que eu tenha ajudado você, lembra de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar seus comentários do que acha do vídeo aqui do canal, as tuas dúvidas, enfim, e também segue a gente lá no Instagram, @missões em foco, ok? Cheirinho, até a próxima, missionária, tchau, tchau.